Queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. E vamos para a aula dessa semana. As duas últimas semanas eu postei lá o material, postei as atividades. A semana passada postamos um vídeo também. E aí a gente falou um pouquinho nas duas últimas aulas a respeito do governo da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e vimos um pouquinho da responsabilidade também dos municípios. E é um tema de extrema relevância porque vai de encontro à situação que nós estamos passando. A gente tem visto aí inúmeros decretos, tanto do poder municipal, quanto também por parte do poder estadual. E a gente tem a União gerenciando toda essa questão aí que nós estamos vivenciando dia após dia e que nós esperamos que possamos resolver o mais rápido possível. Então, a aula das duas semanas anteriores é um tema que está inerente aí ao nosso dia a dia, à nossa atividade acadêmica, em especial a nossa atividade jurídica. Então vale a reflexão, dê uma pesquisadinha, não só no que eu postei, mas também a gente vai encontrar inúmeros artigos tratando dessa questão. As dúvidas que vocês tiverem, vocês sabem que podem me mandar e-mail, mandar mensagem pelo celular, eu estou à disposição aí de vocês para poder esclarecer e é um tema bem fascinante mesmo esse, né? A gente tem visto aí o governo federal adota algumas medidas, os estados têm seguido as orientações do governo federal, mas têm adotado algumas outras posturas. E, em paralelo a isso, a gente tem cada município também adotando uma postura diferente. Aqui em Minas, especificamente, a gente tem os municípios seguindo as orientações do governo estadual, que por sua vez tem tentado, na medida do possível, seguir também as orientações do governo federal. Então, um tema bem enriquecedor aí, vai de encontro a toda essa situação atípica que nós estamos vivendo e tem sido um período de adaptação para todos nós, né? Seja do Poder Judiciário, seja do meio acadêmico e das nossas atividades rotineiras também. O nosso dia a dia tem sido bastante afetado por todas estas questões aí que a gente tem vivenciado. Mas vamos lá. Hoje nós vamos entrar e aí a gente vai trabalhar esse tema na aula dessa semana e na aula da semana que vem, porque é um tema também de extrema relevância para nós do meio jurídico e a gente vai fazer um estudo de forma detalhada de cada um dos poderes que nós temos aí dentro da nossa ordem constitucional. Então, nós temos três poderes que compõem a nossa ordem constitucional, que é o poder executivo, responsável por administrar toda a função pública, executar as funções públicas, por isso daí o nome poder executivo. Nós temos o poder legislativo, responsável pela elaboração das leis, e temos o poder judiciário, responsável por dizer o direito, responsável por fazer com que as leis elas possam ser cumpridas. E aí nessa primeira aula, a aula dessa semana, a gente vai fazer um apanhado histórico do surgimento dessa questão da tripartição dos poderes que a gente chama. E aí é interessante por quê? Porque eu estou até abrindo o material aqui para poder ir seguindo os slides para ficar mais fácil para vocês acompanharem também. E aí a gente percebe o que? Vocês vão acompanhar lá no material que toda essa ideia, e é uma ideia que foi defendida por John Locke e por Montesquieu, que foi o idealizador dessa questão da tripartição dos poderes, justamente para ir de encontro a algo que nós já falamos
desde lá dos nossos primeiros encontros no semestre passado, no final do ano, que é justamente o quê? A questão de ideologia do Estado Democrático de Direito, justamente porque nós vivenciamos dentro dessa estrutura constitucional que nós temos uma ideologia no sentido de se encerrar todo aquele período negro, período das trevas que nós tínhamos quando verificávamos a existência de estados absolutistas. Daí o termo iluminismo, que é justamente a questão de acender uma luz sobre esse período das trevas que até então nós vivenciávamos no mundo. E aí a ideia da tripartição dos poderes veio justamente de encontro a essa questão, justamente para impedir que o ideal que se tinha nos estados absolutistas, no sentido da concentração do poder nas mãos de uma pessoa só. Daí a necessidade de termos um poder para executar as leis e executar toda a administração pública, um poder legislativo responsável pela criação das leis e um poder judiciário responsável pelo cumprimento das leis. E aí é interessante que a gente verifica no final dos estados absolutistas, tem até uma frase que eu coloquei nos slides lá, que é uma frase de Luís XIV, na França, onde ele dizia "L'État soit moi", o Estado sou eu, que retrata bem a ideologia que nós tínhamos naquele período, no sentido de termos o quê? Regimes totalmente autoritários, onde a figura do monarca se confundia com a figura do Estado, coisa que dentro do movimento constitucionalista é algo que nós não vivenciamos hoje, porque nós temos o poder executivo, que é exercido, no nosso caso aqui, pelo presidente da República, mas ele não se confunde com a figura do Estado, ele acaba simplesmente exercendo uma função que lhe é imposta, inclusive pela própria Constituição. E aí vocês vão verificar que essa ideia de tripartição de poderes, difundida por Locke e Montesquieu, ela tem uma relevância muito grande lá na Inglaterra, que difundiu essa ideia da tripartição dos poderes, da separação dos poderes para que cada um exercesse a sua função de forma independente. E aí, em paralelo a isso, a gente tem a importância das revoluções burguesas, que as revoluções liberais, justamente a Revolução Francesa, que nós já falamos por diversas vezes nos nossos encontros. A gente tem a independência dos Estados Unidos e das 13 colônias com a consequente promulgação da Constituição Americana, que foi uma das responsáveis, que tratou realmente dessa questão da tripartição dos poderes. Vocês vão perceber no material, e é interessante a gente fazer essa análise justamente porque lá dentro dos Estados Unidos a gente teve um caso muito interessante, que foi inclusive o que deu origem a esse sistema de controle de constitucionalidade que nós temos, que é o famoso caso de Marbury versus Madison. E aí é importante essa questão do controle de constitucionalidade, justamente por quê? Porque nem tudo que o poder legislativo, que é o responsável pela criação das leis, ele cria, é lei. Por quê? Porque entende-se daí a importância de, em sistemas democráticos que defendem a tripartição dos poderes, nós termos um controle de constitucionalidade. Justamente porque tudo aquilo que é criado pelo Poder Legislativo que não está em consonância com a Constituição Federal não é lei. Daí
a importância do controle de constitucionalidade também para defesa dessa questão da tripartição dos poderes. E aí vocês vão perceber que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 defendeu expressamente essa questão defendida por Montesquieu da tripartição dos poderes. Porque lá no seu artigo 16 ela vem e fala que toda sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação de poderes estabelecida, não tem Constituição. Por isso que para esse movimento constitucionalista que nós temos ao longo de todo o mundo, a questão da separação dos poderes é de extrema importância e relevância, justamente para que você tenha poderes independentes e harmônicos entre si. Então, cada um dos poderes exerce a sua função de forma independente, mas nós temos uma harmonia entre esses poderes, justamente para realçar a ideia de constitucionalismo, para que você não tenha mais situações que nós vivenciávamos lá no século XVII, início do século XVIII, que era o período das trevas que nós tínhamos, igual falamos no comecinho da aula, onde verificávamos estados totalmente totalitários, onde você não tinha nem a garantia de direitos mínimos para cada um dos cidadãos, bem como você tinha o Estado cometendo diversos abusos. E aí a questão da tripartição dos poderes, ela vem justamente para impedir também que o Estado cometa abusos. Por isso que você tem o Poder Judiciário para efetuar a exigência do cumprimento das leis, inclusive por parte do Estado, o Poder Legislativo responsável pela criação das leis, que também tem um controle exercido pelo Poder Judiciário, e você tem o Poder Executivo, que vai executar toda a administração pública, mas também em respeito ao Poder Judiciário. E aí daí a importância, dentro desse sistema de tripartição dos poderes, do Poder Judiciário, porque ele é o responsável pelo cumprimento expresso da Constituição Federal. E aí aqui no caso nosso no Brasil, por isso que nós temos o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, responsável pelo efetivo cumprimento dos ordenamentos constitucionais. Então, nessa primeira aula a gente vai fazer esse apanhado geral do histórico de como surgiu essa questão da tripartição dos poderes, para aí sim na aula da semana que vem a gente vai analisar cada um desses poderes de forma específica, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo e o poder judiciário. Eu vou postar o material, esse vídeo, para auxiliá-los, e o questionário para vocês fazerem essa semana com algumas orientações. As dúvidas vocês podem me dar um alô, seja pelo celular, pelo e-mail, eu estou à disposição. Bom estudo para todos vocês, uma excelente semana, força e fé aí, foco, e juntos a gente vai superar esse momento difícil para todos nós. Tenho certeza que logo logo a gente se encontra. Tô com muita saudade de cada um de vocês aí, fiquem com Deus e um beijo no coração.